Bom dia, me chamo Andriele, atualmente estou como psicóloga do setor do envelhecimento, junto com Luana, que é fisioterapeuta e também coordenadora do projeto. Hoje nós vamos falar sobre um relato de experiência a partir de atendimento remoto em tempo de pandemia Covid-19 do projeto Entre Histórias. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento ele envolve aspectos biológicos, sociais, psicológicos. O envelhecimento ele ocorre desde a nossa concepção até o fim da vida. O processo de envelhecimento na pessoa com deficiência intelectual, ela acontece de maneira precoce. Então, os declínios eles acontecem precocemente e, por isso, é interessante que esse trabalho também seja realizado de maneira precoce. Em relação à expectativa de vida da pessoa com DI, era estimado que, em 1991, uma pessoa com deficiência intelectual ela viveria até os 35 anos. Nos anos 2000, subiu para 55 anos essa expectativa de vida e atualmente está por volta dos 66 anos. Esse aumento dessa expectativa de vida se deu através de estudos, através do interesse dos profissionais e também através desse olhar mais singular da família e diferenciado para o envelhecimento desse público. O projeto do envelhecimento, do qual fazemos parte, ele deu início em 9 de fevereiro de 2019. Então, estamos perto de completar 2 anos de projeto. O nosso público-alvo são pessoas a partir de 18 anos, por a gente trabalhar numa perspectiva de prevenção e promoção de saúde. Além disso, o nosso trabalho ele é realizado de maneira interdisciplinar, principalmente entre os setores de fisioterapia e o setor de psicologia. O nosso objetivo é potencializar a promoção e o cuidado frente ao envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Bom, como a Andriele falou, as atividades acontecem de forma interdisciplinar entre o setor de psicologia e fisioterapia. Então, no âmbito da fisioterapia, nós ofertamos a técnica de Pilates, o Atsu, que é um trabalho corporal aquático, e a fisioterapia aquática. E aqui nós temos algumas imagens do Pilates, O Pilates ele é um método que trabalha fortalecimento, alongamento e relaxamento muscular. Então, aqui nessa imagem da direita, a gente tem um exercício em que estamos proporcionando, buscando um alongamento dessa musculatura posterior aqui do tronco, além de um fortalecimento de musculatura abdominal. É um exercício mais avançado, que requer uma maior concentração e uma maior conscientização corporal. Aqui na APAE, nós ofertamos na modalidade solo e acessórios, porque nós não temos os equipamentos. E aqui na imagem da esquerda, também um outro exercício do Pilates, utilizando agora a bola suíça e a faixa elástica para trabalhar equilíbrio, fortalecimento e também controle. O controle é um dos princípios do Pilates, que é a contrologia. Aqui também, nessa imagem da direita, com o público mais idoso de fato, como a Andriele falou, nós começamos a atendê-los, a incluir no projeto a partir dos 18 anos. Então, aqui nós temos um público com idade um pouco mais avançada que 18 anos, também trabalhando fortalecimentos e equilíbrio. Nessa imagem aqui da esquerda, nós temos 2 cadeirantes, mostrando que o Pilates ele é bem eclético, não tem contraindicação. Qualquer público pode estar praticando o Pilates e os meninos, os cadeirantes, o fazem de uma forma adaptada. Aqui nós temos o Atsu, como eu falei anteriormente, que é um trabalho corporal aquático, uma técnica passiva, onde o paciente está nas mãos do terapeuta, que realiza toda a sequência do trabalho corporal aquático. E a fisioterapia aquática, onde a gente pega o contexto do solo e adapta a água, os exercícios de solo e adapta ao ambiente aquático.
Essas são algumas das atividades desenvolvidas pelo setor de psicologia. Nós trabalhamos nas modalidades de grupo e também individual. Nos grupos, nós trabalhamos com dinâmicas, com grupos de estimulação cognitiva, com grupos mistos e ou focais. E nesses grupos, nós buscamos mesclar as idades. Trabalhamos com rodas de conversa, que é uma modalidade importante da psicologia, além dos atendimentos individuais. Nessas fotos, tem algumas imagens de algumas coisas que foram trabalhadas no grupo. Nessa primeira imagem, nós temos uma imagem que foi onde trabalhamos sobre a internet, que foi de um grupo misto. Nessa segunda imagem, de um grupo mais focal, que era sobre determinada demanda do grupo naquele momento. E nessa terceira imagem, foi uma atividade interdisciplinar realizada junto com o setor do pedagógico. Por isso que tem esse registro, porque quando são atividades individuais somente da psicologia, nós não fazemos nenhum registro. Sobre as atividades interdisciplinares. Nessa primeira imagem, nós temos aqui uma oficina das emoções, de certa forma, onde nós trabalhamos com o Theabout, que é um recurso disponibilizado aqui na APAE pelo projeto de extensão, uma parceria da APAE com a UAST. E aqui nós trabalhamos a emoção, identificar essas emoções e reproduzir. Então, além de compreender, eles também estavam expressando através de movimentos faciais. Nessa segunda imagem, nós trabalhamos sobre confiança e teríamos que realizar um percurso na sala. Então, por isso, o trabalho interdisciplinar. Nessas outras imagens, é uma outra vertente do nosso grupo, que é através da música. Então, fazemos grupos com música e também estende-se para esse grupo de expressão corporal. Nessa terceira imagem, nessa imagem aqui, nós fizemos um grupo voltado para o Dia do Idoso, onde trouxemos a importância do dia, do respeito e também do que acontece nessa fase da vida. Então, nós trabalhamos com essa percepção e essa compreensão das imagens de atividades de vida diária e a expressão delas para que cada um deles vissem e tentasse reproduzir para que os outros pudessem tentar adivinhar através dessa expressão, dessa mímica. E aí, com o advento da pandemia, nós tivemos que também nos adaptar e oferecer um atendimento de modo remoto, né, um teleatendimento. Então, logo quando surgiu a pandemia, nós intensificamos muito a questão de medidas de proteção e de higienização, né? Então, como é que acontecia? Nós enviávamos alguns vídeos com a atividade que a gente queria realizar naquele momento, tanto a Andriele no tocante da psicologia e eu na parte física, né, na fisioterapia. E aí, eles têm que dar a devolutiva para a gente. Também fazíamos videochamadas em grupo ou individual. De modo individual, a gente fazia em cima das queixas, né? O que é que eles apresentavam nesse período de reclusão pandêmico. Por exemplo, uma dor na coluna, uma dor na perna, uma perca de equilíbrio. E, em cima disso, a gente traçava, aliás, os objetivos e começavam a aplicar as condutas. A seguir algumas fotos das devolutivas deles fazendo os exercícios em casa. Aqui, mais exercício. Nessa imagem aqui da direita, a gente tem um alongamento dessa cadeia lateral de tronco. Observe que ele utiliza a árvore, né, de casa. Esse aqui também tem um alongamento do membro superior, né? E ele utiliza também o ambiente, né, doméstico, em cima da cama, fazendo o alongamento. Também aqui, né, a nossa preocupação era que eles utilizassem recursos de baixo custo, ou seja, aquilo que eles tinham em casa, seja um rodo, um cabo de vassoura e etc. E aí eles também fazem isso, né, utilizando, aqui a gente vê um cabo de vassoura para realizar o exercício, e aqui a gente tem uma enxada, né, ele também está realizando
um alongamento com o que ele tinha perto, com o que ele tinha em casa, enfim. E nós traçamos objetivos para esse teleatendimento, né? Que era incentivar o isolamento social e os cuidados durante a pandemia, trabalhar os aspectos físicos, psicológicos, de acordo com a queixa do usuário e do familiar, atenuar os encargos do distanciamento social, minimizar os efeitos deletérios do imobilismo causado pela reclusão imposta pelo Covid-19 e inserir o familiar nas atividades. E o modo como a gente realizava esse atendimento, esse teleatendimento, né? Em sistema de home office, através de aplicativo de conferência remota e de multiplataforma de mensagens instantâneas, com recursos disponíveis em casa, de baixo custo, como eu já falei. Começamos a partir do dia 4 de abril de 2020 e os usuários teriam que ter mais de 18 anos para participar do grupo. Outro critério era ter acesso à internet 3 vezes por semana. E aí eu trago um pouquinho um relato de experiência do que foi esse tempo fazendo esse teleatendimento. Paciente MMAL, 26 anos, sexo feminino, síndrome de Down, diagnóstico. E quais eram os resultados esperados? Não só com esse relato de experiência que a gente vai trazer a seguir, mas com o teleatendimento em geral. Era o aumento da flexibilidade, a melhora do equilíbrio, né, que é um dos declínios do processo de envelhecimento, e a participação da familiar. Né? A gente pensou, como está no ambiente domiciliar, no ambiente familiar, por que não incluir o familiar nessas atividades? E aí, na imagem lá da direita, foi do dia 9/4 de abril, logo que a gente começou o teleatendimento, né? E aí eu passei um exercício de agachamento. Observe que ela precisa de um bastão, né, de um cabo de vassoura aqui, para conseguir realizar esse agachamento, justamente pela falta de equilíbrio, né, por não ter um bom equilíbrio. Observe também que ela não consegue realizar um agachamento, né? Olha a angulação aqui. Isso se dá pelos encurtamentos musculares. 3 meses depois, 17/7/2020, continuando, né, com os exercícios, ela já consegue soltar o bastão, ela já não precisa de apoio para fazer esse agachamento. Porém, ela faz toda uma compensação postural, né, para conseguir ficar em agachamento. Observe, né, ela inclina esse tronco para frente, roda a cabeça, lateraliza a cabeça para a esquerda, deprime o ombro esquerdo para conseguir pegar no calcanhar, né? Isso se dá graças aos encurtamentos musculares. E também observe essa angulação aqui que está diminuída, também graças aos encurtamentos musculares. Aqui em 31/11, né, 7 meses depois de a gente iniciar o teleatendimento, vejo essa postura dela, né? Ela continua sem precisar do apoio, né? E ela consegue manter um bom alinhamento, né? Ó, cabeça sem inclinação, né? Olhar no horizonte, né? O ombro não está mais deprimido e agora ela consegue pegar na ponta dos dedos. Inicialmente, né, mais ou menos 4 meses atrás, ela pegava em calcanhar, por conta desses encurtamentos de cadeias musculares. Agora ela já consegue pegar em ponta de dedos, né, manter um bom alinhamento, né? Olha, observe aqui o aumento desse ângulo aqui da perna direita, em comparação à perna direita da foto anterior, né? Então, a gente conseguiu uma boa flexibilização desses músculos, dessas cadeias musculares. Um outro resultado, né, um outro objetivo que a gente pretendia era a inclusão do familiar. E nós conseguimos, né, veja que é a mãe dela, que participa das atividades com ela. Isso é uma devolutiva de um exercício que eu passei, também de agachamento, feito em dupla, né? Alguns dos exercícios eram enviados de forma individual, focada no paciente, mas outros também para envolver todo o contexto familiar. E aí nós tivemos um resultado que não foi esperado, mas que foi uma grande surpresa, né? Essa mãe, ela deixa agora o ambiente domiciliar e vem a pai em busca do exercício que ela fazia em casa nesses 7 meses. Então, em 7/12, agora recente,
ela chega para a gente, né, era um dia que a gente tinha marcado para retomar os atendimentos do grupo do envelhecimento, com todos os cuidados e em número limitado de pessoas. E aí ela chega, né, com a filha e diz que quer fazer também. Então, foi muito bem-vinda e nós fizemos os exercícios com ela também. Aqui está ela na imagem da direita, aqui também na imagem da esquerda, mãe e filha. Bom, em relação aos resultados esperados de psicologia, nós pensamos em oferecer esse suporte emocional, já que o teleatendimento, ele se iniciou bem no início da pandemia. Nós começamos com um grupo onde havia um clima de medo, de insegurança, também de um afastamento repentino. Então, um dos objetivos foi oferecer esse suporte emocional, além de alcançar o engajamento dos usuários. Então, essa paciente, né, que Luana acabou de apresentar, ela foi uma das usuárias que durante todo o processo se manteve engajada em todas as atividades, seja referentes à psicologia ou à fisioterapia. Além disso, trabalhar a cooperação em grupo, como já falei, nós damos muita importância a esse trabalho grupal, a essa troca entre eles. E esse foi um dos objetivos, trabalhar a cooperação entre eles em grupo, cruzando essas demandas. Além de proporcionar, né, de trabalhar com essas habilidades de processamento e de execução, de compreensão e de executar as atividades que eram sugeridas. E também tivemos a participação familiar como um dos objetivos, para que esse grupo familiar ele se mantivesse engajado e mantivesse uma troca, já que estavam todos em casa, e a participação familiar, ela, principalmente nesse momento, ela serviu como um amparo, como um apoio. Então, assim como a nossa usuária, ela era um apoio para a família também era um apoio para ela. Então, buscamos aproximar mais através das nossas atividades. E aí, nós pegamos os depoimentos, né, colhemos os depoimentos delas. No caso, a paciente ela não quis falar, né, e nós respeitamos, mas a mãe quis falar. Então, abre aspas, palavras da mãe. Ela sempre reclamou de dor nas pernas. Achei bom para ela e para mim, no caso dos exercícios. Meu esposo é quem filma e tira fotos, ou seja, incluindo mais um familiar na atividade, né, no grupo. Sinto muita dor nas pernas e está me ajudando bastante. Ela melhorou no equilíbrio, ela melhorou no humor. Né? EAS, 47 anos, mãe. Nossas considerações finais, elas percorreram reduzir os impactos provenientes do distanciamento social, além da participação familiar, que foi um objetivo alcançado referente a algumas famílias e referente à família da paciente, além do fortalecimento de vínculos entre os participantes do grupo, já que estavam nesse período, nesse distanciamento presencial, mas que através do grupo foi possível manter esse contato, tanto entre eles, quanto entre eles e a instituição. Então, a instituição ela se manteve presente durante esse período de pandemia, através desse grupo, através desses participantes que estavam envolvidos neste projeto. Além de proporcionar uma rede de apoio interdisciplinar, onde pudéssemos, de alguma forma, olhar esses aspectos globais, né, onde estaríamos trabalhando esses aspectos emocionais e também esses aspectos físicos, como Luana mostrou através dos meses, houve uma evolução graças a esse acompanhamento, olhando para esse corpo, e também houve essa evolução através desses aspectos emocionais, onde as demandas eram apresentadas, eram colhidas, onde eles eram estimulados a falarem, a compartilhar e também a realizar atividades de cunho emocional. Então, através desses aspectos, nós conseguimos, né, alcançamos esse resultado através do estudo de caso que estamos apresentando hoje.
Uma das preocupações, né, do grupo, das atividades interdisciplinares, é justamente isso. O bem-estar físico, mas também mental. Então é isso, agradecemos e esse foi o nosso estudo de caso. Obrigada. Obrigada. Ai, deu 20.